Hoje ao vivo aqui, o advogado tributarista especialista em agronegócio, Eduardo Birbigê. Birbigê, bom dia, obrigado por estar presente aqui. Bom dia, Tavinho, eu que agradeço, é muito bom estar aqui de novo. Ok. Assunto tem de monte, né? Muito, como sempre. Infelizmente, a maioria deles não são tão bons assim, né? Infelizmente, a maioria deles não são bons. Vamos começar com o governo insistindo em subir impostos após queda da MP 1303. Exato. E, além disso, eu já boto junto no pacote aí a cobrança também de taxação e de imposto sobre as letras de câmbio do agronegócio, que é um dinheiro que muita gente fica procurando investir no agronegócio, mas não quer comprar fazenda, não quer comprar boi, não quer comprar cavalo. Tem papel. Só que isso é para incentivar e é dinheiro que vai entrar, rodar para o agronegócio. Então, por isso que tinha a isenção. Aí resolve cobrar, mas isso aí parece que caiu. Caiu. Perfeito. Essa medida 1303, essa é a boa notícia, né? Foi derrubada. Chamaram de medida taxa tudo. Era uma medida buscando taxar os fundos, né? Entre eles as LCAs, que são letras de crédito do agronegócio, que, como tu disseste muito bem, são uma grande fonte de financiamento. Nós temos um problema crônico no Brasil, já falamos aqui, que é o custeio da safra. O plano safra é ínfimo perto da necessidade de financiamento dos produtores. E nós temos uma concentração grande na mão de 6 bancos no Brasil que detém, né, o capital e o dinheiro para os financiamentos. Tá. Qual é o problema? Nós estamos com a Selic a 15%, a maior taxa de juros do mundo. Então, os bancos se retraem porque o risco do crédito aumenta. E, além disso, quando concede o crédito, a taxa é muito alta. Então, nós vimos um aumento de inadimplência no agro muito grande. Vimos o Banco do Brasil reportando mais de 3 bilhões de inadimplência no agro. Por quê? Como que o produtor rural vai pagar uma taxa de 24% ou 20% ao ano? É impossível, não tem margem para isso. Então, tributar os fundos é um tiro no pé. Porque na maioria do mundo desenvolvido, os fundos significam mais do financiamento do que nos bancos. Aqui no Brasil, não, a participação é ínfima. Então, precisamos estimular mais, para ter mais dinheiro, mais barato para o agronegócio. Então, foi uma boa o Congresso, a Frente Parlamentar do Agro, se mobilizou, conseguiu derrubar essa medida provisória, aí não afeta as LCAs, só que o governo já está buscando alternativas de aumento. IOF? IOF, porque o IOF e o IPI não precisam de lei. Então, o governo pode fazer no canetaço. Por decreto. Por decreto, exatamente. Então, nós temos alguns números para mostrar o porquê dessa sanha, né? Você vê, nós já dissemos aqui que o governo, ano passado, teve um aumento de 9,7% real da arrecadação federal. Nos 30 anos dessa série, ou de medida, isso nunca houve parecido. Esse ano já está em 4% nos 8 primeiros meses. Um pouco menos de 4%. Então, temos praticamente 14% de aumento real em 1 ano e 8 meses de governo. De arrecadação federal. Imagina o absurdo que é isso. Real, já estamos contando inflação e tudo. Para um déficit, 2023, 228 bilhões. 2024, 43 bilhões e é mascarado, porque é mais. Agora, os 8 primeiros meses desse ano já são 62 bilhões. Quer dizer, o governo nunca arrecadou tanto e nunca gastou tão mal, gerando déficit. E para você ter uma ideia, para fechar o orçamento de 2026, o governo precisaria cortar 65 bilhões para zerar, que é impossível. Os próprios membros do Ministério da Fazenda já disseram que é impossível cortar 65 bilhões. É um saco sem fundo. Agora mesmo aprovou a contratação aí de mais funcionários sem concurso, até valores até, se eu não me engano, 35 mil reais de salário. Nós já falamos aqui, né? Saco sem fundo. O ano passado, lembra que nós falamos 43 mil funcionários ganhando acima do teto. O judiciário custando 1,6. Outra falaram aqui em 31 bilhões, né? Que essa tributação das LCAs, enfim, arrecadaria. É um tiro no pé do mercado, arrecadaria 31 bi. O Senado, no pacote de benesses que ele fez para os funcionários, em 5 anos dá mais do que 31 bi, quer dizer, é um saco sem fundo, não tem como. Não tem como. Não tem como. Por isso nós falamos da reforma administrativa. Enquanto não fizer e não reduzir custo, esse governo, que tem um viés de mais gasto, não adianta. Pode aumentar 20 bilhões, 10 bilhões, 30, que vai tudo. Você falou em reforma administrativa, mas antes deixa eu te perguntar uma coisa aqui, não vamos falar da reforma. Com a MP 1303 aí perdendo vigência, o que acontece aí com o mercado cripto, né? Aliás, acabou de sair aí a interdição desse Banco Master aí que dinheiro vivo não tem, é tudo papel, título, criptomoeda, etc. e tal, de conceder empréstimos para os aposentados e pensionistas, né? Mas esse banco já está cheio de rolo, né?
O problema do Banco Master é que o Banco Master tem o seu lastro muito baseado em precatórios, né? De liquidez duvidosa. Não é como um dos grandes bancos aqui do Brasil que tem isso em dinheiro, em caixa ou em papéis de governo. Tem a caixa Unidos, forte do Brasil. tio Patinhas lá, cheia de dinheiro. Exatamente. Esse banco não. Esse banco, existem sérias dúvidas sobre a liquidez desse banco, né? Porque a maioria dos papéis são questionáveis, né? O precatório pode ser pago, pode não ser, pode ser questionado, enfim, pode ter discussão com relação ao valor. Então, o Banco Master tem... A questão das criptos, se discute muito a questão da tributação e tudo, né? E uma regulamentação mais efetiva, né? Então, isso ainda está meio no limbo, né? Tanto que muitos bancos maiores não fazem negociação com criptomoedas, né? Tá. Não tem isso como... Virou um mercado especulativo, né? Não é um mercado oficial, embora existam criptomoedas no mundo inteiro, de diversos países, mas ainda é um negócio que está meio na... É muito volátil, Volátil, né? é volatilidade. Você vê, o Elon Musk tuitou, né? Agora é o X, uma época, colocando o nome de uma moeda, acho que era Ethereum, se não me engano, e botando uma carinha feliz, como se ele fosse investir. Subiu 60% num dia, 70%. Aí depois ele falou que não era bem assim, não podia ser interpretado assim. Caiu 80% no outro dia. Até o nosso vizinho aqui da Argentina, o Milei, andou se enroscando com um negócio desse também. Falou em investimento em criptomoedas, aí deu uma confusão. Então, eu acho que é um mercado... Pode ter um futuro, né? Porque nós estamos numa economia digital. Hoje é muito usada para quem quer esconder o dinheiro, né? Então, lavagem de dinheiro, dinheiros ilícitos. Porque você tem criptomoedas, você tem um token ali, ninguém sabe onde está, é uma moeda, digamos assim, virtual, né? Então, eu acho que é um mercado que tem futuro, mas precisa de regulamentação mais sólida, né? Para não ter esse... Nós vimos aí quantos escândalos. Só que daí não era só por causa da cripto, era também pela má fé, né, dos operadores. Mas se a gente for analisar quantos bancos de Bitcoin quebraram nos últimos 2, 3 anos, e outra, deixando o rombo de bilhões, né? Só ali na Baixada Santista, uma operação que teve, foram números absurdos, inimagináveis, né? Números de bilhões de reais. Né? E aí entra aquela música, onde está o dinheiro? Aquela marchinha de carnaval, que o gato comeu, que o gato... Cadê? Ninguém acha, onde é que está esse dinheiro? Não existia de verdade, não dá para mapear. Exatamente. Vem cá, voltando à reforma tributária e questões aí com o agronegócio, o split payment, o sistema não vai ficar pronto aí, e aí vai atrasar a reforma tributária. E a gente já está avisando aí para os nossos amigos do agronegócio que aquela história de vender as 50 sacas de pouquinho de soja ou de feijão que você tinha para trading vai acabar porque a trading vai pedir nota fiscal, vai ter que virar empresa. Perfeito. É bom a gente falar nisso, porque a gente passou o ano passado inteiro, parte do ano passado e esse ano batendo nisso, problemas da reforma. E parece que a gente faz isso para ser contra o governo, não é? E cada vez se comprova mais, né? Com as alíquotas absurdas previstas para o agro. E agora essa questão do split payment. Quanto tempo nós já falamos disso? O split payment, para o nosso telespectador que não acompanhou os outros programas, ele vai ser o ressarcimento do imposto, vai acabar essa compensação. Então, o que acontece? A empresa vai emitir uma nota, o governo já vai descontar a carga tributária, quer dizer, vai ficar com o dinheiro na mão dele, e 3 dias úteis depois, ele devolve quanto tem que ser descontado dessa operação, quer dizer, o que você pagou para os seus fornecedores. O piloto deveria acontecer em 2026, com o sistema funcionando. Eles queriam experimentar 1 ano para ver se está certo, se está vindo ressarcimento ou não. Já disseram que não ficou pronto e não tem previsão. É o que nós falamos aqui, trocar o pneu com o carro andando. Aprovaram, na loucura, uma reforma muito rápida e agora que eles vão ver os problemas que tem. O sistema não funciona, isso é o básico. Se não tiver o sistema, não tem reforma. Não temos uma alíquota definida ainda, uma série de coisas, né? Tudo isso prejudica a população. Só quem pode ganhar é o governo, que vai reter todo o dinheiro na sua mão. Não, retém antes para depois devolver o que acha que tem que devolver. Perfeito. Aí nós que falamos aqui para o nosso público do agro, tu disseste muito bem, o pequeno produtor que fatura até 3 milhões e 600 pode ficar fora do IBS e CBS. Não tem como, porque nenhuma empresa vai querer fazer negócio com esse produtor, porque não vai ter o crédito, não vai ter a nota. Exatamente. Então ele vai se obrigar a contratar um contador para fazer uma apuração complexa de imposto. Imagina o custo para um sitiante de ter que pagar R$1.000 por mês para o contador. Vem cá, o STF começa o julgamento da primeira ação contra a reforma tributária. Que ação é essa? É uma ação do Partido Verde, que até nós falamos aqui já, contra os incentivos do agrotóxico. Não é agrotóxico, né? São os
Pesticida. Os defensivos agrícolas. Defensivos, o nome oficial é pesticida. Pesticida, Pesticida. perfeito. Pesticida, defensivos, porque eles dizem que não tem cabimento ter incentivos na reforma. Quer dizer, mais uma vez, aquilo que nós temos, não conhece nada do agro, o Partido Verde não conhece nada do agro, porque ele acha que um grande produtor de soja, que planta ali 2, 3 mil hectares, vai combater as pragas da sua lavoura naturalmente, né? Ou com os biopesticidas que ainda estão começando, né? E não tem mercado para isso. E o que é o grosso do nosso agronegócio? É o que gera o impacto da balança comercial, é o que faz o Brasil ser o maior exportador de alimentos, são os grandes produtores. Se nós formos ver a agricultura familiar, ela significa pouco nessas exportações. E não tem como, um romantismo extremo achar que um produtor de 2, 3 mil hectares vai lá combater com abelha, com não sei o quê. Não, e é uma visão totalmente deturpada, né? Que eu já falei várias vezes aqui, numa conversa, acho que foi essa semana ainda, eu citei esse fato, de como depois encontra o agronegócio de forma errada e sem embasamento, né? O cidadão, porque ele acha que ainda você está dando incentivo para o cara comprar mais pesticida para envenenar mais ainda a comida. Ô, amigo, é porque tem que combater praga e doença, por isso que tem que ter isenção de imposto. É porque senão o bicho, que é a praga, ou a doença, que é o vírus e a bactéria, vai comer o seu arroz, o seu feijão, o seu milho, sua soja, vai faltar na sua mesa, no seu prato. Show, pensa. Nós sempre falamos aqui, seria uma burrice um produtor colocar mais pesticidas do que necessário. Por quê? Primeiro que a maioria é em dólar. Então, nós estamos aí com 1 para 5,5. Já pesa direto no bolso. Ele vai gastar mais do que deveria, depois não vai conseguir ter rentabilidade. Lógico. E não tem necessidade, até porque agride a terra e tudo. Então, eles têm toda uma análise, a Embrapa ajuda, para saber quanto que precisa para aquela porção. E o que nós temos aqui, que se falou muito bem agora. Quando jogam contra o agronegócio, querem aumentar. Se aumentar o preço dos pesticidas, aumentar a carga, vai aumentar lá na gôndola do supermercado. É o que a gente fala aqui. Não adianta ficar essa política do nós contra eles, que esse governo incentiva muito, e quererem penalizar o agro. Aí muita gente que simpatiza com a esquerda, não, o agro tem que pagar imposto, não pode ter incentivo. Tá bom, aí não pode reclamar que depois vai estar R$20 o quilo do feijão vai aumentar no mercado. Vai aumentar na gôndola do supermercado de qualquer jeito, porque se o produto ficou mais caro e ele tem que continuar usando o produto para produzir na mesma quantidade, ele vai ter que repassar essa diferença lá na gôndola do supermercado. Ou se ele não usar, porque o pesticida está muito caro e ele está pagando muito imposto em cima do pesticida, vai ter menos comida na gôndola do supermercado, lei da oferta e da procura, vai ficar mais caro do mesmo jeito. Vai ficar mais caro, porque tem o ponto de equilíbrio, né? O preço das commodities já está ruim. Com produção baixa, ninguém sobrevive. Né? Vem cá, e o Moraes destituiu advogados de réus por suposto golpe. Isso aí é gravíssimo. Isso eu considero... É abuso de autoridade isso? Talvez não tenha se dado a devida repercussão para isso, porque nós temos visto... Ele destituiu quem? De quais casos? Destituiu o advogado do Felipe Moraes, eu até tenho aqui, que é o Jeffrey Chiquini, lá do Paraná. Tá. Né? E ele destituiu o advogado do... Espera aí que eu já vejo aqui. Ele destituiu de 2 réus, né? Do Felipe Moraes, que era o Jeffrey Chiquini, aquele que hoje é um dos grandes combatentes do Moraes. Sim. Nas tentações orais, né? E ele destituiu também de um outro réu. São 6 advogados no total. O advogado Eduardo Kuntz, de um outro réu. Então são seis advogados no total. Qual é a gravidade que ele destituiu. disso? É muitos, porque eles usam um argumento, como o Moraes tem feito, para dizer que tudo está dentro da legalidade. Existe um argumento que permite, no caso de desídia do advogado, não está cumprindo os prazos, enfim, ele destituir do a outra. Não é o caso. Eles não apresentaram alegações finais. Poderiam não apresentar. O Moraes que perderam o prazo. Imagina, se fosse um erro, permitisse destituir os advogados. E não é isso. Eles disseram, todos os advogados ali dos réus, disseram que a Procuradoria-Geral da República juntou novos documentos e eles pediram um novo prazo para se manifestar. Então, e o Moraes disse que deliberadamente eles não apresentaram para tentar gerar um cerceamento de defesa. Quer dizer, ele está interpretando da maneira dele. Instituto Advogado, isso é grave, muito grave. Nem na época do regime militar nós vimos destituição de advogados que defendiam pessoas do Supremo Tribunal Federal. Porque isso, o que acontece? Ele tira o direito do advogado atuar e do réu escolher o seu advogado. Não, o seu advogado está destituído. Isso é uma violência. Nem na época do regime militar. Aconteceu isso. Onde a junta militar tinha toda a autoridade. Tinha toda a autoridade. Então, dentro das violências, das agressões que o Moraes
fez nesses últimos anos, na minha opinião, é uma das mais graves. Porque daí ele está interferindo no direito do réu escolher o seu advogado e do advogado se manifestar livremente no processo e defender. Quer dizer, o deputado já não pode dar opinião mais, o advogado não pode fazer estratégia processual, quer dizer, todo mundo tem que seguir a cartilha do Moraes, né? Então é absurdo isso. Vem cá, 2 assuntos para terminar. Primeiro, o Barroso jogou a toalha mesmo, né? O que nós estamos falando do Moraes, o que acontece? O Supremo, os ministros do Supremo nunca tiveram problema em andar na rua antes desses 11 agora. Por quê? O Fux foi estilizado outro dia aí, no avião. Sim, né? Isso que o Fux é um dos que está mais... ele, acho que o Cássio e o André Mendonça estão indo contra essa corrente aí de atropelar os direitos. Mas o que acontece? Os ministros eram ministros supremos, não se metiam em política. Então eles não eram nem hostilizados porque ninguém sabia quem era. A população não sabia quem era o ministro supremo. Tinha um senhor de gravata sentado almoçando e ninguém sabia quem era. Voando na poltrona ao lado do seu avião. Do avião, quem exatamente. é? Um executivo. É um executivo, é um senhor, enfim. Então, agora, eles optaram por interferir na vida política. E o Barroso deu declarações, perdeu o Mané, derrubamos o bolsonarismo. Quer dizer, ele se colocou como um ente político. Quando você se coloca como ente político, você tem que aguentar os dois lados. Quem concorda com você e quem discorda. E o povo brasileiro, muitas vezes, se manifesta de forma, né, mais agressiva. Então, dizem que ele não aguentou o peso da toga. Diz que a família pediu, porque nós vamos entrar no ano de 2026 de muito embate, né? O Supremo vai tentar continuar tirando a direita do jogo político, está bem claro, e vai ser uma discussão muito acirrada. Eu acredito que o Barroso desistiu, porque, na verdade, está ficando mais caro esse preço para eles, né? Ele tem 67 anos, ele teria mais 8. O Barroso é riquíssimo. E aqui não vai nenhuma acusação, porque o Barroso já era um advogado atuante com escritório de sucesso, então o Barroso tem a vida dele resolvida. Vai ver que vai ter dor de cabeça. Vou me incomodar por quê, né? Já fiz o que eu tinha que fazer, agora vou curtir a vida. Ele casou de novo, né, com uma mulher mais jovem, quer viajar, quer fazer alguma coisa da vida, né? E desistiu. Mas a interferência política pesou mesmo, deve ter pesado na decisão. É quando você diz, não vale mais a pena, né? Vale a pena. Tem a vida resolvida, vai ficar sendo xingado para quê, né? E até porque ele não vai voltar atrás, ele vai continuar com as posições dele. Então, a previsão é que haja um acirramento disso, né, ao longo de 2026. Não vai diminuir, não vai piorar, melhorar, né? Só vai piorar, não vai melhorar. E para fechar, a operação aí da Polícia Federal em cima do sindicato, do presidente do sindicato do irmão do presidente Lula. Gravíssimo. Que me parece, segundo as informações, foi através de bancos, foi o sindicato que mais movimentou dinheiro de forma irregular de pensionistas do INSS, é isso? 1 bilhão e 200 milhões, o sindicato. Aí nós tivemos que ouvir ontem a cara de pau do presidente do sindicato, dizer que vão cortar as verbas, como é que ele disse? O nosso ganha-pão, um ganha-pão de 1 bilhão e 200 milhões. E sabe o que ele fez? Ele pegou uma revistinha, né, que eles imprimem, e entregou para os parlamentares, para vocês verem que nós estamos fazendo alguma coisa. Se te desse 1 milhão e 200, você não imprimiria uma revistinha, a gente imprimiria 1000 livros encadernados, com letra de ouro, com tudo. Ele imprimiu uma revistinha e mostrou aqui, nós estamos trabalhando, 300 mil associados, quer dizer. E aí é que eu acho que a CPI, ela perde o seu foco, seu fio da meada. Aí ficou uma briga política, querem pegar o Lula. Eu acho o seguinte, eu estava falando esses dias com um amigo, seja de direita ou de esquerda, robô tem que pagar. E daí não querem apurar. Seja quem for. Seja quem for. Se o irmão do Lula está envolvido no sindicato que teve o maior repasse, a população não merece saber como que isso aconteceu. Ele pode ser inocente. Tá, mas como que chegaram até lá? Como que esse dinheiro entrou? Ninguém conhece o sindicato. Veio de onde? Quem que deu autorização para eles funcionar? Aquelas chamadas ACTs, né? Que eles falam. Quem concedeu autorização? Como que se deram os repasses? Como eles cresceram? Tem uma estatística ali que eu não vou lembrar agora, mas assim, eram não sei quantos associados por minuto. Quer dizer, uma época que eles cresceram muito ali. Não tem... Dá para entender por que ele falou que iam cortar o ganha-pão. Se são um volume muito grande de associados por minuto, cai que nem que nem caixinha. E nós sabemos aí como funciona com os aposentados, né? A maioria não tem familiaridade com computador, com adesão de nada. Você coloca lá, eles assinam tudo. Vê-se que as empresas de consignado, fora isso,
todas as barbaridades que fizeram, né? Os funcionários, os aposentados ficavam reféns de contratos em cima de contratos, tendo desconto de aposentadoria. Mas é má fé. É má fé, sem má dúvida. fé, má fé, e que deveria ter uma punição muito mais rápida e acelerada do que o que está acontecendo. Estão investigando, mas deveria ser. Por quê? Porque em qualquer contrato você não deve ser enganado, não deve ter letras pequenininhas com coisas leoninas. Você deve ser avisado e alertado. Então, se você vai fazer um contrato de um consignado com a Previdência, é correto e certo que se pergunte, olha, você vai ter um seguro prestanista aqui, você quer esse seguro ou não quer? Porque aí, se você falecer, a sua família não fica com a dívida. É opção dele. Mas algum malandro, algum gatuno inventou uma cláusula lá na forma de pegar o dinheiro e de contratar, que dizia que você não tinha obrigatoriedade de perguntar. Isso é malandragem, BBG, isso é malandragem. Por isso que existe uma figura no direito que se chama contrato leonino, é quando é bom só para uma das partes, o contrato é nulo. E, aliás, o esclarecimento também para quem celebra o contrato. O advogado tem responsabilidade, quem vende o serviço tem responsabilidade de explicar o contrato. Então, é uma série de coisas, né? E a gente vê uma certa arrogância do governo federal com relação a isso, né? Nós estávamos comentando, eu e você antes, fora do ar, sobre a melhora um pouco, não sei se isso é real, mas pelo menos está na internet, a melhora um pouco da popularidade do presidente Lula. Sim. Então ele Tá já na pesquisa, não quer dar satisfação para ninguém, está ignorando essa crise do INSS, falou que ele não tinha nada a ver com isso, que ele foi o que apurou, que é uma grande mentira, né? Eliminou o discurso de equilíbrio fiscal, já falou que tem que cumprir, cumprir os programas sociais. Aí que eu acho a grande fake news do governo, né? Se reduzirem, se perder o aumento de imposto, vai tirar dinheiro da Previdência, da educação. Isso é mentira, a gente sabe para onde está indo o dinheiro. É o up and down, né? Agora entrou a adrenalina, né? E entra a adrenalina, entra a euforia, né? É o up and down, né? Agora, Exatamente. vamos fazer o quê, né? Seguimos aí. Agora, eu acho que roubou, errou, tem que pagar e ponto final, né? Acabou. Porque não importa quem seja, irmão de quem. Tem até aquele ditado que diz, parente é serpente, né? Mas tem parente que é decente e tem parente que é serpente. Enfim, né? E eu falei para o deputado de direita, inclusive, do Paraná, eu falei isso. Falei, acho que na CPI tinha que ter essa posição. Ó, vão apurar. Se vai chegar lá na direita, na esquerda, enfim. A população merece saber, né? Nós estamos falando em bilhões de reais, né? O porquê essa dificuldade de jogar as claras, de apurar, de investigar. Isso que eu acho muito complicado no nosso país, né? Legal. Bom, obrigado pela presença aqui ao vivo. Estou saindo de férias, volto dia 3. Então você vai ter uma passagem aqui, acho que com a Renata Afonso, que vai me substituir, tá bom? Eu que agradeço, boas férias, o merecido descanso, né? E aproveite. Esquecer um pouquinho do dia a dia e ficar olhando as ondas do mar e a brisa marítima. Exatamente, mas tenha uma boa estada lá nas suas férias. Obrigado, um abraço e até a volta.